Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. O versículo 1 diz assim: Aconteceu que, quando ele, Jesus, estava orando em certo lugar, ao concluir, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor nosso, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. Eu tenho visto que muitos cultos públicos se fazem, muitos ambientes de reuniões públicas se desenvolvem, se abrem, se enchem, e estamos a cada dia desenvolvendo mestres na palavra, ministros de louvor, crentes com desejo de experiências com Deus. O sensacionismo, que é uma crença fortemente divulgada, difundida entre os nossos irmãos reformados, não todos, mas a maioria, a crença de que a contemporaneidade dos dons espirituais e milagrosos não é verdade. Essa crença não é bíblica e ela não conseguiu, graças a Deus, no coração da maioria dos crentes, matar o desejo por experiências com Deus. Num interlúdio místico de 2 horas, num ambiente como esse, onde cada canção nos faz lembrar de Deus, cada pregação nos faz lembrar do céu, cada testemunho nos desperta para o reino de Deus, o coração aquece. Eu quero isso para a minha vida, eu quero Deus, eu quero ser incendiado, eu quero o sobrenatural. É bom porque o ambiente influencia. Hoje no almoço nós conversávamos sobre como o ambiente forma, molda e influencia os imaturos. Positivamente, um ambiente como esse pode gerar em você o desejo, mas a minha pergunta é: como esse desejo por sobrenatural, por avivamento, pelo incendiar do Espírito, se tornará uma realidade? Até que ponto você está disposta, minha irmã, a pagar o preço necessário para ser incendiada? O que você estaria disposto a renunciar para de fato ser incendiado? E eu vou apresentar para vocês um caminho simples, porém ignorado por muitos de nós. Deus fez o homem simples, mas ele criou muitas invenções, já disse o sábio Salomão. E eu quero falar com vocês subordinado a um tema que é uma pergunta: você ora? Está aqui e não está disposto a orar, honrar um tema como esse, sem estar disposto a orar, disposta a clamar, ajoelhar-se, quebrantar-se, ou mesmo em pé, porque o que mais importa é a posição da alma e não do corpo na oração, mas se esforçar para aqui estar, desejar isso e buscar o sobrenatural, ser incendiado e não orar, você está perdendo o seu tempo. Lucas 11 é um registro da oração. O versículo 1 diz que Jesus está orando num certo lugar. Diz que quando ele acabou de orar, um dos discípulos lhe fez um pedido maravilhoso: Senhor, nos ensina a orar. E quando esse camarada pediu para que Jesus lhe ensinasse a orar, Jesus então
lhes deu princípios de como construir uma vida de oração. E esses princípios perpassaram tempos e estão conosco até hoje, pois foram princípios de Cristo. Depois, os irmãos que já leram esse texto percebem que no versículo 9, Jesus incentiva a oração. Ele não apenas ora no versículo 1, ele dá incentivos para que oremos. Ele diz no versículo 9: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e se abrirá para vós. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. Jesus está incentivando os crentes a orarem, mas ele também, enquanto está dando os princípios da oração, ele está falando sobre o maior propósito de se orar. Não dá para ler Lucas 11 e isolar até o versículo 10, como se ele estivesse falando para qualquer tipo de gente, orar por qualquer tipo de propósito, como se a oração fosse uma caixinha mágica de onde de lá sai o Aladim, piririm, pim, pim, pensa que tu quer que eu estou aqui. Como se a oração fosse uma varinha mágica e é só usar o nome de Jesus e acontece. Não, ele está dando os princípios da oração. E como que ele conclui o princípio da oração? Versículo de número 13: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu que dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está orando no 1, ele manda pedir no 9, ele manda pedir no 10. Ele conta uma historinha nos versículos 10 e 12 sobre pedido de um amigo ao outro amigo. E quando você pensa que é pedir tudo, pedir de tudo, pedir qualquer coisa a qualquer hora, ele diz que a prioridade na vida de oração é receber o Espírito. Pergunta para mim por quê? Porque se nas suas buscas, na sua vida de oração, você não busca o enchimento do Espírito, a direção do Espírito, você terá mais orações negadas do que respondidas. Todos aqui já tivemos orações não respondidas. Por quê, pastor? Porque oramos fora da direção, oramos fora do propósito. Pastor, eu já tive muitas orações respondidas. É porque o Espírito te conduziu a se conectar à vontade de Deus para a sua vida. Agora é um mistério que eu não posso te explicar. Chegar no céu, tu pergunta para Jesus se for possível. Por quê? Porque se é o que o Senhor quer fazer, eu tenho que orar. É lei, lei estabelecida, regra estabelecida pelo nosso Deus. Ele não fará nada de grandioso na terra se a igreja na terra não orar. Ele não vai te incendiar, não vai te batizar, não vai te encher, não vai te usar, não vai. E já vai, a mensagem já vai começar com polêmica. Sem oração nem salvação existe. Ninguém aqui pode ser salvo sem orar. E quando eu digo ninguém, eu estou falando você que está desviada, desviado, você que é do diabo, você que está no caminho largo, você que faz parte de falsas igrejas, de falsas religiões. Sem orar, clamar a Cristo, você vai para o inferno. E eu vou provar na Bíblia. O primeiro ponto da mensagem é: o Salvador está orando. Eu vou perguntar para quem está comigo: quem está orando aqui? Ô povo inteligente, o Salvador está orando. Quem está orando aqui? O Salvador. Se o Salvador, que é o Salvador, está orando aqui, como que o homem pode ser salvo sem orar? Jesus orou em Lucas 3 no batismo. Jesus orou em Lucas 10 para escolher os discípulos.
Jesus orou em Lucas 9 no Monte da Transfiguração. Antes que Pedro confessasse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus orou. Jesus orou em Lucas 11. Jesus orou no Getsemane antes de ser preso. Jesus orou na cruz. O Salvador orava. Aí me vem duas perguntas à mente. Por que você quer ser salvo sem clamar? Por que você acha que pode ser salva sem orar, sem humilhar-se diante de Deus? Eu não estou falando aqui a pagãos que nunca ouviram o Evangelho. Eu estou falando a pessoas que cantam nossas músicas. Eu estou falando de gente que gosta de nossas mensagens. Como que o homem pode ser salvo sem orar? É claro que eu defendo a salvação pela graça. Eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar que ninguém será salvo por suas orações. Mas eu também não posso afirmar que alguém pode ser salvo sem orar. Se o homem quiser perdão de Deus, ele tem que abrir a boca, abrir seu coração e dizer: me perdoa. Pastor, a pessoa pode ser salva sem ler Bíblia? Pode, se ela for cega. A pessoa pode ser salva sem saber hermenêutica e exegese? Pode, se ela for analfabeta. A pessoa pode ser salva sem ouvir pregações? Sim, eu acompanho missionários, sustento alguns missionários, e eles pregam em alguns ambientes, tipo na Ilha dos Cocombas, na África. Só tem culto a cada 6 meses. E quando acontece o culto, a pessoa se entrega para Jesus. Só no próximo 6 meses, aquela pessoa vai ouvir uma pregação. A pessoa é salva sem ouvir pregação, sem ouvir podcast de 3 horas, que tem crente viciado no estudo da Bíblia, mas está no podcast todo dia. A pessoa pode ser salva sem ouvir podcast, agora sem orar, não tem como, eu vou provar na Bíblia. Alguém pode fazer isso aqui pelo outro, por exemplo, comer pelo outro, beber pelo outro, dormir pelo outro? Não, existem coisas que não se fazem por procuração, é cada um cumprindo o seu papel. São coisas naturais que cada um deve fazer por si. Assim é o homem diante do Salvador. Ou ele clama por salvação, ou ele vai perecer. Ou ele clama, por quê? Porque você clama, porque você ora, porque você não pode gerar aquilo que você está buscando. E a salvação é um milagre operado por Deus, não são as suas obras, não é o ambiente que você frequenta, não é a missionária que você pediu oração, não é aquela igreja que você foi fazer campanha. Não, isso é extremamente individual. Oséias 14:2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Ele está dizendo: use palavras e se converta ao Senhor. O que Pedro disse para aquele macumbeiro lá em Atos 8:22: se arrependa da sua maldade, ore ao Senhor, pedindo que Ele perdoe os pensamentos do seu coração. Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus não perdoa quem não ora. Lembra de Lucas 23:43? Os 2 ladrões criticavam o Cristo na cruz do meio. De repente um deles viu que o homem da cruz do meio era diferente. O que ele fez? Clamou. Como? Primeiro ele defendeu Jesus, olhou para o outro e disse: para de mexer com esse homem, ele é justo, ele não fez nenhum mal, nós somos maus, nós estamos aqui porque merecemos, mas o homem da cruz do meio é justo. Depois que ele defende, ele clama: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus respondeu na mesma hora: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é
é fácil. Tu lembra de Atos 2:21? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá aí. Se o Salvador orou, é decreto dele que para você ser salvo você tem que clamar. Por isso orar é coisa de gente necessitada. Orar é coisa de gente dependente. Não adianta você gostar da música, gostar da pregação e não se prostrar diante de Deus em oração, dizendo: resgata-me, salva-me. Como aquela canção: então liberta-me de mim. Esse é o poder da oração. Se nossos filhos não clamarem, não serão salvos. Se essa nação não clamar, não será salva. O Salvador orou. Então me ajuda, hein? Se o Salvador orou, quem quiser ser salvo precisa orar. Ficou horrível, gente. Ainda pedi para me ajudar. Se o Salvador orou, quem quiser ser salvo precisa. Ficou chique. Segundo lugar, quem está orando aqui no 11? Não me estressa não. Quem está orando aqui no 11? Se o Salvador está orando, quem quiser ser salvo tem que orar. Se o próprio Salvador orou, os salvos. Quem é salvo, ora. Repito, eu não estou falando a pagãos que nunca ouviram o Evangelho. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quando Paulo foi salvo em Atos 9, a primeira característica dada sobre ele a Ananias foi essa: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai orar por Saulo. Eis que ele está orando. Como é que Ananias vai discernir que aquele cabra agora é crente? Porque ele está orando. Tu lembra do rapaz lá de Gadara, Marcos 5,18? Jesus expulsou a legião de demônios, e aquele que andava pelado se ferindo agora estava vestido aos pés de Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse: bora voltar de barco. Ele, o ex-endemoniado, olhou para Jesus e o texto diz que ele rogava, implorava: Senhor, me deixa ficar contigo. Porque a primeira marca de quem é salvo é oração. Você ora. Se você não ora, desculpe, você não é salvo. Ore para Jesus te salvar. É a marca de quem nasceu de Deus. Escute os missionários e eles vão lhe dizer que em várias partes do mundo, onde houver conversões, como está acontecendo na África, Nova Zelândia, interior da China, Índia, quando as pessoas se convertem a Cristo, no próximo culto elas chegam mais cedo para orar. A primeira coisa que elas fazem em casa é abandonar os ídolos e orar. O primeiro ato de uma criança ao nascer, chorar. O primeiro ato de fé de quem foi salvo, orar. A oração é para a fé o que a respiração é para a vida. Como um homem pode viver sem respirar? Está além da nossa compreensão. Então como que um crente pode viver sem orar? Assuma que tu está desviada. É melhor o inimigo declarado do que o inimigo disfarçado de amigo. Se tu não ora, tu não é crente. Você não ama a Deus.
Se minha esposa levanta, não fala comigo. Vai almoçar, não fala comigo. Dirige comigo, não fala comigo. Vai trabalhar, não fala comigo. Vem para o culto, não fala comigo. Eu vou dizer: você está doida? Você tem problema? Onde há comunhão sem diálogo? Todos os filhos de Deus sentem a necessidade de falar com o Pai. Romanos 8,15 diz que quando o Espírito opera em nós o ato da regeneração, a gente clama: Abba, Pai, papaizinho. Deus não tem filhos mudos espirituais. Vou repetir: Deus não tem filhos mudos espirituais. Quando o Espírito opera o novo nascimento, Ele abre sua alma e diz: ora, clama, abre a boca, clama a mim, eu vou te responder. Clama a mim, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Você quer ser incendiada? Você quer ser incendiado? Aí eu faço outra pergunta: você ora? Tem uma classe que não ora na Bíblia. Até demônio ora, irmão. Lá em Gadara, os demônios imploraram: não manda nós para o abismo não, Senhor Santo, Filho do Altíssimo. Manda nós para os porcos. Tem crente pior que demônio, meu Deus do céu. Demônio orando. E tu é crente e não ora? Salmo 14, verso 4 diz que os ímpios não oram. De Gênesis a Apocalipse, os salvos oram. Ímpio não ora. Aí, não é eu que estou falando não, é o salmista lá no 14. Quem não ora é... Quer falar não? Quem não ora é... Aconteceu que quando ele estava orando num certo lugar, Jesus tem um certo lugar. Um certo lugar para orar se torna um lugar certo. Ele está num certo lugar onde os outros só podem observá-lo. Lucas 3, ele ora quando a multidão está sendo batizada. Ele orou publicamente. Lucas 9, ele subiu o monte para orar com os discípulos. E Lucas 11, ele está orando num certo lugar. Ele está orando secretamente. Você ora publicamente? Misericórdia, pastor, tenho vergonha de orar publicamente. Sangue de Jesus tem poder. Mas quando o pessoal da mídia vê com o celular pertinho assim na tua cara, eu tô... só para postar. Jesus orava publicamente. Você pode estar no ônibus e a ambulância passando. Tu levanta a mão e Jesus dá o livramento. Aí os ímpios vão falar duas coisas de tu: ou tem fé ou é doido. Orar publicamente atrai o olhar dos ímpios. Por quê? Porque orar publicamente é evangelístico. Você está mostrando que tu tens um Deus que é invisível, mas é real, é onipresente. A oração pública impacta aqueles que ainda não conhecem o poder dela.
expulsar demônios, interceder pelo bom andamento do culto. Jesus orou publicamente. Lucas 3, João 11. Na cruz, cercado de inimigos, orou publicamente. Mas ele orava no secreto, ou seja, esse é o equilíbrio da oração. Você ora no secreto. Se você ora publicamente no culto, se você ora publicamente intercedendo, mas não ora no secreto, você pode se tornar o hipócrita. Se você ora secretamente, aquilo do qual você se enche no secreto te impulsionará a orar publicamente. Só orando no secreto, sua devoção pública será resultado da devoção secreta. Então, quando oramos publicamente, estamos num ato evangelístico. Como disse Paulo a Timóteo: quero que os crentes orem em todo lugar, com mãos estendidas, sem ira e sem contenda. É uma oração pública. E a oração secreta? Você tem seu cantinho. Moisés tinha sua tenda portátil. Elias tinha sua caverna. Jonas teve o ventre do peixe. Abacuque teve sua fortaleza. Isaías teve o templo. Jesus tinha o monte. Paulo teve as prisões à beira do rio e o navio. Você pode parar sua moto. Você pode parar o seu carro. Você pode, no intervalo do seu trabalho, ir ao telhado, como fez Pedro, ou ir ao porão de uma casa ou de um navio, sei lá. Mateus 6, Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta. A palavra quarto ali é aposento, qualquer lugar secreto. O segredo da oração é a oração em segredo. No diálogo com Deus, você vai se desenvolvendo na comunhão. É falar com Deus, irmão. Por que a gente quer enfeitar as coisas? Já vi crente indo orar, querendo pregar para Deus, dar aula de teologia para Deus. Não, irmão, fala com Ele, com todo o seu coração, mas fala tudo. Jesus está orando num certo lugar. Olha essa lição agora. Primeiro é que o Salvador orou. Segundo, ele está orando num local determinado. Terceiro, o respeito pela oração. Ao concluir a oração, um dos discípulos lhe disse: ao concluir, ninguém o interrompeu enquanto ele não acabou de orar. Não importa a intimidade que você tenha com quem está orando, respeite o ato de oração alheio. Isso acontece nas Assembleias de Deus, eu não sei aqui. E eu sou assembleano, e isso me estressa. A gente está lá orando com as irmãs do coque. Aí de repente chega uma classe com a baqueta na mão, rodando assim, ó. Aí senta na batera. A irmã está orando. O marido está orando, a irmã chega: papapá, meu bem, telefone.
corajoso, aí é macho. A esposa tá orando, o cara chega lá, não consigo fazer o leite do neném aqui não, me ajuda aqui. Eu não estou falando do ímpio, eu estou falando do marido crente, sabendo que a mulher está em oração, ou que ele está em oração. Claro, se você não quiser ser interrompida ou interrompido, comunique, estou indo orar. Mas ore de tal forma que as pessoas saibam que você está orando. Porque você ora olhando a foto que você acabou de postar. Você está orando e pegando o WhatsApp toda hora para ver se alguém te mandou mensagem. Importante, zona, você é bichona mesmo, hein, vaza? Alguém tem que te mandar mensagem. Como ninguém mandou, tu vai no grupo, vê o que tá, tu tá de joelho dizendo que tá orando. Quem vai te respeitar? Jesus orava de tal forma que alguém olhou e disse: não posso interrompê-lo. Você ora como se estivesse diante de quem? Martin Lloyd Jones disse: quando vires alguém orando, não o interrompa. Essa pessoa está em audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sala do trono, irmão, na presença do Todo-Poderoso. Quando Jesus acabou de orar, um dos discípulos, eu quero ajuda, é sério, estou cansado, eu quero ajuda. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Mas aqui do texto, quantos foram pedir para aprender a orar? Eu acho linda essa conferência lotada, que coisa chique, que coisa maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Mano, olha essa conferência. Amiga, olha essa conferência, amiga. Gente demais, né? E qual é o tema? Incendeia. Tu acha que para Deus o mais importante é você dizer que esteve no incendeia? Ou quando acabar o incendeia, sem multidão alguma, você está lá na sua igreja de joelho? Incendeia, enche o meu coração. Sabe por que a casa está lotada? Porque não é convocação para orar. Faz congresso, lota. Faz conferência, lota. Traz cantor, pregador famoso, lota. Faz acampamento com piscina e churrasco, lota. Marca para orar. Jesus ficou 40 dias na terra. A Bíblia diz que era multidões. 1 Coríntios 15 diz que ele apareceu a mais de 500. Em Atos 1 até Atos 1 era mais de 500 pessoas. Jesus subiu no 40º dia depois que ressuscitou. 10 dias de oração. Quantos dias? 10 dias de oração. Jesus sobe no 40º. O Espírito Santo desce no 50º dia após ressurreição. 10 dias de oração. Os 500 de Atos 15 virou 120. Como que você quer ser incendiado se você ainda não reconhece na prática que onde estiverem 2 ou 3 reunidos invocando o nome dele, ele está presente ali? Mas por que é só um que vai querer aprender sobre oração? Porque oração não deixa ninguém famoso. Você conhece gente famosa porque prega. Você conhece gente famosa porque canta. Me mostra alguém famoso porque ora. Porque a oração é o ministério do anonimato. Mas sem ele ninguém cresce. Ninguém
ninguém prospera. Eu não vim aqui empolgá-los. Eu quero que você se pergunte se tu é crente de verdade. Isso aqui não é um clube para termos pessoas por adesão, é por conversão. Um só interessado em orar. Lembra do início da mensagem? Eu disse assim: a prioridade na oração é buscar a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele te ajuda a se conectar com a vontade de Deus. Sim ou não? Olha que coisa linda, perfeita, gloriosa. Olha que negócio chique. Eu duvido que esse cara aqui é Pedro. Quem já estudou sobre Pedro sabe que Pedro chegaria assim, ó: Senhor, passa a senha aí. Se tu já leu Mateus 26, tu sabe. Ó Senhor, ninguém gosta de orar não, mas fala para mim qual é o segredo de ficar tanto tempo assim orando. Que coisa linda é essa, que quando o Senhor ora, seu rosto se transfigura, igual no capítulo 9. Não, só para mim, para os outros não. Mas olha como é maravilhoso. Quando o cabra já tem desejo por orar, ele já está entrando na dimensão do coração de Deus. Eu vou te provar no texto. Senhor, ensina-nos. Deixa o ensina comigo e tu fala nos. Senhor, ensina. Ele poderia dizer: ensina-me. Mas ele olhou para Jesus e disse: todo mundo aqui precisa aprender a orar. E a minha oração, a minha primeira oração é: ensina-nos. Quando você chega em Mateus 24, perdão, os discípulos estão pedindo para aprenderem escatologia. Parece esses chatos da net. Eu sou pré-tribulacionista. Aí o outro diz: eu sou pós-tribulacionista. E o pré-herege. Aí vem o mais bestalhado: eu sou mid. Aí começa aquele debate quando ele vem. Aí chega a irmãzinha mais simples da igreja: eu só sei de duas coisas da escatologia. O que? Jesus vem e eu vou. Jesus vem e eu vou. Isso aqui é maravilhoso. Então, perceba que sobre escatologia, Lucas 24, todos eles pediram, Mateus 24, todos eles pediram para aprender. E de política, Atos 1, Jesus disse: vai descer virtude sobre vocês, vai descer poder sobre vocês. Aí todos eles olharam para Jesus e disseram assim: vai ser nesse tempo que Roma cai e Israel é devolvido à glória, né, Senhor? Mentalidade política. O partido de Roma cai e o partido dos judeus se desenvolve. E aí nós mete a espada no bucho dos romanos e a glória de Israel é devolvida. Para falar de política, todos. Para falar de escatologia, todos. E quando Jesus disse: um vai me trair? Fofoca. João 13, Mateus 26, todos se envolveram e começaram a perguntar: quem é? Um olhou para o João que estava aqui em Jesus, Pedrão olhou para o João. Por quê? Porque fofoca chama a atenção de todo mundo. Agora, para orar, mas olha a humildade dele, Senhor. Ensina-nos. Essa vai ser a primeira vez que eu vou pedir para tu dar glória. Porque intimidade forçada é estupro. Eu não vou forçar tu sentir Deus. Se tu ora, tu já está sentindo o que eu estou sentindo aqui.
Essa vai ser a primeira vez que eu vou pedir para tu dar glória. Quer ver como é que eu peço? Quem está preparado para dar glória? Então tá bom, continua assim, hein? Olha isso. Senhor, me ajuda de novo. Senhor, ensina. Eu estou dizendo que ele já estava na Conec. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: gostei. Gostou, Senhor? Por quê? Você já está dentro do meu propósito. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês a orarem. Quando forem orar, orem assim: Pai nosso. E o pão é nosso, e o perdão é nosso, e o livramento é nosso. É nosso, é nosso, é nosso. Não tem orgulho na alma. Quem ora pensa no outro. Quem ora enxerga o outro. Quem ora pensa no outro. Vou perguntar de novo: você ora por quem? Por quantos? Porque se você não ora, não tem nós. É só tu. Quão grande és tu na frente do espelho, tu canta. Lindo, lindo, lindo é na selfie. Ainda faz biquinho. Não tem nós em suas orações. Quanto mais perto de Deus, mais você pensará nas pessoas. E não vai desistir por causa de deslealdade. Não vai desistir por causa de traição. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou orando para Deus me livrar do Judas. Sai de ré, Judas. Sério? A questão é que Judas traiu porque não orava. Quem orava era Jesus e foi traído. Não entendi, pastor. Eu repito. O Judas que traiu não era de oração. Quando Jesus estava orando no Getsemane, ele estava vendendo Jesus. E o Cristo traído era de oração. Aí você escolhe. Se é Jesus ou é Judas. Eu quero ser Jesus, pastor. Não é isso que eu ia dizer, não. Vai ser traído. Vai ter deslealdade. Vai ter ingratidão. E um dos motivos pelo qual Deus permite isso é você aprender a não viver sem orar. Não, pastor, mas eu orei e eu sofri com isso. É, porque a oração não é para te livrar dos desleais, é para te dar graça a permanecer apesar dos desleais. Abel teve Caim. Abraão teve Ló. José teve seus irmãos. Daniel teve os caldeus. Jeremias teve seus patrícios. Jesus teve Judas. Paulo teve Alexandre o latoeiro. E todos esses eram de oração. É melhor ser traído do que trair. É melhor sofrer com a deslealdade do que ser desleal. Porque a falta de oração te torna Judas. A oração te assemelha a Cristo. E eu encerro essa mensagem lhes dizendo: o que é que Jesus está fazendo no céu hoje, meu Deus do céu?
Spurgeon disse: eu preferiria ensinar 10 homens a orar do que a pregar, um homem a orar do que 10 a pregar. Se humilhe diante de Deus hoje. Reconheça que Deus marcou essa noite para te marcar e te trazer de volta para a comunhão. Você está orando por quem? O Espírito está dizendo a alguém aqui: enquanto você clamar, a porta da graça vai estar aberta. Se você já leu Gênesis 18, Deus falou assim para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão cai de joelho e diz: se lá tiver 50 justos, o Senhor destrói? Deus diz: não. Se lá tiver 40, o Senhor destrói? Não. Se lá tiver 30, o Senhor destrói? Não. Se lá tiver 20, o Senhor destrói? Não. A irmã está entendendo. Vou tentar mais uma vez. E se lá tiver 10, o Senhor destrói? Ele que quis parar nos 10. Enquanto ele estava clamando por misericórdia, Deus estava dando misericórdia. Porque a oração te leva para a fonte inesgotável da graça. Por quem você está orando? A mãe do teólogo Agostinho estava preocupado com sua perdição, e um amigo crente disse a ela: um filho gerado nas lágrimas não se perderá. Deus destruiu Sodoma, mas tirou o sobrinho de Abraão de lá. Você está orando por quem? Cadê o nós nas suas orações? Eu acho que é por isso que tu só ora 3 minutos. Tu não ora por ninguém. Lembra de Isaías? No capítulo 6, que visão maravilhosa. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, a casa se encheu de glória. As colunas tremiam pela voz do que clamava. Vi serafins ao redor dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2... Agora, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua... Me responda por favor, essa visão é maravilhosa, sim ou não? Mas quando ele está diante de Deus, Deus o leva para as pessoas. Ele diz assim, ó: eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que é por isso que tu tem medo de orar? Porque quanto mais orarmos, Deus nos responsabilizará. Por quê, pastor? Porque Deus não dá responsabilidade para quem não tem unção. Deus não envia para ganhar almas quem ainda não conquistou o coração dele. Quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas você estará.